Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do videocast Me Dá um Sorriso. Bom, eu sou a doutora Ana Carolina e, como sempre, nossa missão aqui é desmistificar a saúde bucal e ir além, compartilhando conhecimentos que realmente impactam na sua qualidade de vida e, claro, no seu sorriso. Porque, para mim, um sorriso saudável é o espelho do bem-estar integral. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, lembre-se de se inscrever no canal, aproveite para ativar o sininho para aproveitar todos os episódios em primeira mão e curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa desse conhecimento. Hoje vamos explorar como a saúde é uma construção que vem de dentro para fora. Muitas vezes olhamos para os sintomas de forma isolada, mas o nosso corpo é um sistema único e conectado. Então entender o papel da coluna e do sistema nervoso é essencial para quem busca não apenas a ausência de dor, mas uma qualidade de vida plena e duradoura. E para falar sobre o caminho do equilíbrio, a quiropraxia e a saúde integral, recebo um convidado que une técnica, paixão e uma visão humanizada. Com 12 anos de estrada na quiropraxia, ele é sócio e quiropraxista do Grupo Adil, onde promove a saúde como estilo de vida. Além da clínica, ele é companheiro da Karen e um fã assumido de café, violoncelista em uma orquestra voluntária há 18 anos. Então, com vocês, seja muito bem-vindo, Eduardo Tina. Muito obrigado, doutora Ana. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui hoje no Me Dá um Sorriso, episódio 22, inclusive. É isso aí, Eduardo. Prazer de receber você, né? E assim, é fascinante como a quiropraxia e a odontologia se conectam, né? E hoje a gente vai falar sobre estrutura e equilíbrio. Então, como a trajetória de 12 anos moldou a sua visão de saúde hoje? Bom, a gente sempre fala, pelo menos eu sempre refleti o quanto a universidade, a faculdade foi uma porta de entrada, uma apresentação do que é quiropraxia. Meus professores sempre falavam, aqui é a porta de entrada, aqui é a base, né? Mas conforme a gente vai vivendo a vida profissional, começa a justamente se empenhar na carreira, que a gente percebe que o mundo real é muito diferente. E é onde é proporcionado os maiores tipos ou as maiores experiências que a gente pode ter na nossa vida prática mesmo, como quiropraxista. Então, esses 12 anos, desde a universidade, tudo que eu aprendi lá dentro, que pode ser base, mas básico é importante. Mas foi dentro da universidade que eu conheci um professor que se chama Daniel Duenhas, que futuramente se tornou o meu sócio dentro do Grupo Adil. Na verdade, eu me tornei sócio dele. E ele é a pessoa que eu mais admiro no Brasil. Então, para mim, é um prazer e uma honra muito grande poder estar no Grupo Adil, justamente porque eu estou com as pessoas que eu mais admiro na profissão dentro da minha carreira. Então, foi muita sorte também eles estarem em São Paulo, eu poder me juntar a eles e sempre ter esse acesso. E hoje, acho que nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar que eu estaria no mesmo grupo. E eu sinto que justamente por começar a ter contato com o Dr. Daniel Duenhas é que eu tive contato também com uma quiropraxia que a gente chama de quiropraxia straight, que do inglês a gente pode traduzir como uma quiropraxia mais pura, vitalista. Então a gente aprende alguns moldes de quiropraxia dentro da universidade, mas é basicamente fora, fazendo cursos extras que a gente consegue ir se aprimorando dentro de uma linhagem que a gente se identifica melhor. Então, na verdade, da faculdade até hoje, nesses 12 anos de experiência, tudo foi válido para poder moldar o Eduardo que existe hoje, que é esse quiropraxista vitalista e humanizado que você mencionou no início. Ai, que honra, né? Que honra poder trabalhar com profissionais que nos inspiraram, né? Nossos professores, mentores, né? Exato. É uma honra. Mas, voltando um pouquinho, explica para o pessoal o que é a quiropraxia. Né? Explica um pouquinho melhor, que a gente tem aquela ideia, é o que estala, né? Uhum. Aquele profissional que estala. Sim. Mas explica pra gente aí os pormenores, os benefícios, enfim, o que é a quiropraxia.
Eu acredito que a audiência do Me Dá um Sorriso e a sociedade hoje em dia já conhece melhor a quiropraxia ou sabe minimamente o que ela é. Eu costumo brincar que quando uma profissão começa a ter muitos memes é porque ela já é mais reconhecida aí na sociedade. E é o que acontece hoje com a quiropraxia. Você vê muitos memes, que às vezes alguns deles são de serviço, mas outros são cheios de humor. Mas a quiropraxia é uma profissão da área da saúde que, através de ajustes na coluna, permite que aquele organismo com a coluna ajustada possa ter um equilíbrio do seu sistema nervoso, e o sistema nervoso é o que coordena o funcionamento de tudo dentro do nosso organismo. Então, se você tem um sistema nervoso equilibrado, aquele organismo vai poder funcionar na melhor versão que ele pode demonstrar. Então, através de ajustes na coluna, você permite que o sistema nervoso possa se expressar melhor, funcionar melhor, e esse sistema vai regular aquela pessoa da melhor maneira possível, tornando ela uma melhor versão de si mesma. Então, são ajustes que o quiropraxista, com técnicas de análise, consegue identificar quais vértebras específicas você vai mexer. E como você bem mencionou, às vezes a gente conhece a quiropraxia como aquela que faz estralos, mas eu sempre trago que dentro dos consultórios da DIL a gente atende muitas famílias. E dentro dessas famílias, às vezes, a gente tem bebês. Então, a gente atende bebê e bebê não faz nenhum estralo, porque os ajustes não são direcionados com força, eles são estímulos, são pressões leves. E isso não vai produzir estralo nenhum, e o fato de pressionar já ajusta aquela articulação, posiciona ela no lugar devido. Assim como, às vezes, pessoas que são mais velhinhas, os idosos que também podem usufruir da quiropraxia, não necessariamente estralam também. Então, a gente fala que o estralo ele é muito mais uma consequência daquela articulação que solta gás quando é implicado algum tipo de pressão nela, e não necessariamente vai sempre ter gases naquela articulação para fazer sempre o estralo. Então, a gente sempre fala que estralar não é sinônimo de ajustar. Então, a quiropraxia está aí disponível para a população para que elas possam viver realmente a melhor versão que elas podem, funcionando bem de dentro para fora, e a gente vai explicar o que é bem de dentro para fora também. Uhum. Resumindo, assim, então, a quiropraxia, ela tem uma visão central na coluna, no equilíbrio da coluna, que a partir do equilíbrio da coluna, a gente consegue equilibrar o nosso organismo? Seria mais ou menos isso? Isso. A quiropraxia, ela atua justamente tentando não, né? Tem como foco regular o sistema nervoso. Como esse é o sistema que vai coordenar o como você absorve o que você come, a sua qualidade de sono, quando você precisa agir, reagir, o sistema de luta ou fuga, então é o sistema que basicamente é a nossa expressão da vida. Se esse sistema ele está desregulado, né, ele não está funcionando na melhor capacidade que ele pode, a gente, como quiropraxista, tem justamente essa identidade, essa missão, é ajudar as pessoas a funcionarem bem. Então, pode ser sim que através da quiropraxia você perceba melhores em articulações da coluna especificamente? Pode ser. Mas como a gente está falando de sistema nervoso, isso pode impactar a qualidade do sono da pessoa que às vezes não está dormindo legal. Isso pode impactar uma pessoa que às vezes o intestino não funciona de forma regular. Então é muito comum eu ajustar e a pessoa falar: nossa, consegui ir no banheiro, tinha muita dificuldade. Por conta disso começa a mudar o apetite, a questão da ingestão da água. Então, é um mundo de possibilidades a partir do momento que você está com a coluna ajustada. Pode ser que você tenha realmente muitas mudanças significativas que para aquela pessoa, às vezes conseguir ir no banheiro é uma maravilha, não é? E, bom, a gente já viu que é um universo, né, para quem gosta de cuidar, né, de ajustar a saúde, a gente já viu que é um universo aí muito gratificante, né? Mas o que te fez escolher lá atrás? Escolher a quiropraxia? O meu primeiro contato com a quiropraxia foi justamente na orquestra voluntária que eu toco, quando eu ainda nem imaginava ser quiropraxista, mas já estava começando a entrar naquela fase de tentar definir qual seria a minha profissão. A princípio, eu tinha escolhido fisioterapia. Eu ia prestar os vestibulares, mas o que me chamou a atenção? Na orquestra já tem um companheiro meu lá, inclusive Wagner Nishizawa, se você estiver assistindo, um abraço para você, gratidão eterna. E ele já era quiropraxista, e ele também é músico voluntário nessa orquestra que eu faço parte. Ele é violinista. E às vezes terminava os ensaios lá, doutora Ana, e no chão mesmo, ou numa cadeira, ele estava lá ajustando a coluna das pessoas. Legal. E aí ali eu tive meu primeiro contato com a quiropraxia. Falei, nossa, que interessante.
E aí eu prestei os vestibulares para fisioterapia, sorte ou não, não fui aprovado, mas com toda a bagagem que eu tive prestando os vestibulares, eu entrei na universidade particular onde oferecia o curso aqui em São Paulo, e aí eu pude me graduar. E aí é como eu te mencionei no início ali, né? É um mundo básico que você tem contato, mas a partir dele que eu comecei a chegar onde eu cheguei. Mas tudo começou ali, né? O meu contato inicial começou lá na orquestra, há 18 anos atrás, quando eu tive contato com esse meu companheiro da orquestra. Que legal, né? E hoje você está aí sócio, né, do Grupo Adil, junto com seus professores. E o que diferencia essa filosofia de vocês lá na Adil? Tratando a quiropraxia como um estilo de vida, qual que é o diferencial lá de vocês? Bom, o diferencial que a gente apresenta à população justamente começa pelo nosso nome. ADIL, ele é um acróstico do inglês, que vem de above, down, inside, out. Então, de cima para baixo, de dentro para fora. Essa é a filosofia norteadora do consultório, é o que diferencia já o serviço, porque a gente entende que o corpo funciona de cima para baixo, então o cérebro coordena o funcionamento do nosso corpo como um todo, e que a saúde ela é construída de forma mais sólida quando ela vem de dentro para fora. Esse pensamento já difere por si só. Então a gente entende que a gente vive numa sociedade que às vezes quando a gente vê propagandas na televisão, você vê lá remédios, pílulas para tudo quanto é coisa, como se isso fosse a solução para a criação de saúde, quando na verdade funciona muito mais como um paliativo, um amenizador, né, para amenizar um pouco os sintomas, mas que não necessariamente torna aquela pessoa curada de seus problemas. Então a gente entende sim que o diferencial é justamente esse, de conscientizar, educar a população de que saúde vem de dentro. Acho que uma analogia bem interessante que a gente costuma fazer em consultório é justamente esse. O nosso corpo ele tem uma inteligência inata e todo dia a gente prova dessa inteligência. Como a gente pode dar um exemplo? Se a doutora Ana cortar o dedo, fizer um cortezinho e colocar um curativo, apesar do nome se chamar curativo, não é ele que cura o corte, concorda? Então quem é que cura o corte? É o curativo ou o próprio corpo? E aí geralmente as pessoas entendem, é o próprio corpo, a cicatrização vem de dentro. Então essa é a inteligência que faz seu corpo se curar. Então a gente entende sim que o corpo sabe o caminho da cura, ele só às vezes está obstruído. Algo está impedindo ele de poder manifestar esse potencial de cura que ele tem. Então a coluna é uma das vias que às vezes impede o corpo de se curar bem. Então como o sistema nervoso passa por ali, se a coluna desalinha, interfere na forma como os nervos se comunicam com o cérebro, com o corpo, e é ali que o problema começa. Então o corpo ele vai perdendo essa capacidade de se reorganizar e se adaptar. E aí ele começa a gritar. Aí começa a ter insônia, ansiedades, intestino que não funciona e possivelmente dores. Então o diferencial está justamente nisso, de ajustar a coluna e explicar para as pessoas que ela tem um potencial de cura. Muito por conta disso que, como a gente já conversou, pais entendendo isso trazem os seus filhos, trazem os avós, vão trazendo suas famílias, porque, poxa, se eu tô bem, eu quero então envolver minha família nisso também. Então, outro diferencial seria esse cuidado familiar. Não se estabelece somente num único indivíduo da família, a gente compartilha o cuidado. Levando a saúde para a família toda, né? Exatamente. Então você falou de bebês, de crianças, como eu fico aqui pensando, meu Deus, um bebezinho já tem, não sei, seria um problema de coluna? Onde que a quiropraxia atua ali nos bebês? Quando a gente pode indicar para um bebê, para uma criança? Sim, a gente sempre compartilha dentro do consultório que existem 3 tipos de estresse que desalinham a nossa coluna. Um deles talvez seja o mais palpável, que é o físico, então a nossa postura no dia a dia, um tombo que eu leve, um peso que eu carregue por muito tempo. O problema não é carregar o peso em si, mas às vezes é aquela mochila pesada por horas, um posicionamento, como a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast, né, mantido por muito tempo, isso é o físico. Mas tem o químico também, que está relacionado à forma como a gente se alimenta, se é adequado ou não, o que a gente bebe. Então o álcool em excesso pode ser para quem fuma, né, a própria nicotina, então você tem um estresse químico para o organismo. Medicamentos a rodo, à torta e à direita. Então, todo medicamento não entra de graça no nosso organismo. Então, isso pode causar um estresse que também pode desalinhar a coluna como uma resposta de defesa.
E o estresse emocional, que se fosse dividir numa fatia, né, de pizza, o gráfico ali ficaria com um estresse emocional a porcentagem maior do que desalinha a nossa coluna. Imagino. Vai afetando nossa postura, a gente vai se encurvando mais, mas imagina aquela conta atrasada, o trânsito que a gente pega para chegar até aqui, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma pandemia que a gente viveu, por exemplo, que causou muito estrago. Então, estresses emocionais, diria que dentre os três é a maior audiência. Né? E bebê, o primeiro estresse que ele passa é o parto, a forma como ele é parido. Então, o médico obstetra já vai implicar uma força ali na cervical que vai tirar ele de dentro da mãe. Então, esse é o primeiro ponto que já subluxaria a coluna de um bebê. Não necessariamente causaria dor, mas às vezes é um bebê que não está conseguindo dormir direito, se alimentar direito no peito, às vezes não está conseguindo fazer cocô, o que é um motivo de felicidade para os pais. Então, na verdade, os pais entendendo que estresses, de maneira geral, causam desalinhamentos, os pais que entendem isso não vão perder tempo em trazer seus filhos. Então, justamente para que ele não desenvolva problemas de saúde, vamos cuidar a partir de agora para que o sistema nervoso daquela criança funcione bem desde o início da vida dele. Entendi. Nossa, eu nunca tinha visto essa abordagem da quiropraxia para bebês. Muito lindo, né? Faz todo sentido. E assim, e como que os pacientes, né, essa questão da saúde de dentro para fora, né, sendo o pilar para vocês, como que o paciente pode aplicar esse conceito no dia a dia? Essa é uma pergunta bastante abrangente e complexa até de responder, né? Primeiro, acho que o que é de dentro para fora? É tudo que talvez é aquele óbvio que a gente precisaria dizer, que tá cada vez ficando menos óbvio. Então a gente sabe que o estilo de vida que a gente leva hoje, principalmente estando em São Paulo, ele é muito agitado, ele é o tempo todo hiperestimulante, a gente é bombardeado com um monte de estresse, informação, e a gente às vezes se perde ali na rotina de trabalho, a gente começa a ficar muito tempo sentado, a gente deixa de se movimentar, a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta a custo ali da nossa própria saúde. Mas o óbvio que acho que precisa voltar a ser dito é fazer aquelas coisas que competem a um estilo de vida mais saudável. Então precisa se movimentar, escolhe aquela atividade que você mais gosta. Pode ser pilates, musculação, funcional ou uma caminhada. Começa básico, né? O tal do se alimentar direito, né? Evitar excessos ali do açúcar, do álcool. Ultraprocessados, né? Então, basicamente seriam coisas que ajudem a alimentar a saúde de dentro para fora. Toda vez que a gente busca um comprimidinho, não estou demonizando nada em relação ao uso de medicamentos, porque eles estão aí para nos ajudar. Mas fazer uso com critério é importante. Então, quando a gente tenta sempre o mais fácil ali, né? Do que está mais à mão, né? Vou tomar um remédio para essa dor e não vou investigar uma dor, quando vai ver, descobre que aquilo era algo muito mais grave. Então, a gente sempre fala, o corpo ele é inteligente e ele se expressa com sintomas. É uma forma inteligente do corpo se comunicar. Se assim não fizesse, provavelmente a gente morreria mais cedo. Então, o corpo inteligentemente dá sinais para que a gente possa ouvi-lo. Então, é de investigar mesmo, de poder questionar um pouco mais as próprias estratégias e buscar coisas que ajudem a somar de dentro para fora. Então, é tudo aquilo que constrói saúde. Então, é uma boa alimentação, um bom estilo de vida, dormir bem. E a gente fala que tem esses pilares, né? Sono, hidratação, alimentação, atividade física. E aí, os cuidados da saúde, como é na odonto, né? Cuidar bem dos dentes, cuidar bem da coluna. São coisas que ajudam o que a gente chama de dentro para fora. Eu vejo também muito na minha rotina, né, que os pacientes eles são muito focados no imediatismo, né? Tô com problema, eu quero uma solução imediata. Ou quero um remédio, ou quero uma terapia que vai me solucionar, né, esse problema de imediato. Eu tenho uma sensibilidade, vou usar aqui um creme dental que melhora a sensibilidade. Mas não melhora, ele está mascarando um problema, né? Te tira ali aquela dor, mas o problema continua, né? Então, realmente é o que você falou, o óbvio precisa ser dito, né? Inclusive... E a gente precisa explicar, porque muitas vezes o paciente não tem essa consciência, né? De que, olha, muitos tratamentos, muitos remédios são muletas, né? Para tirar a sua dor naquele momento, mas não é um tratamento, né? A pessoa não atingiu aquele estágio de saúde plena, né? Para
para manter. Então é muito legal a gente ir trazendo, né, essas referências, essas analogias para os pacientes, né? Inclusive, a duro custo, aprendi bastante sobre cuidar dos meus dentes por causa de uma cárie, né? Que eu fui deixando, foi uma infiltração. Quando foi ver, o dentista cavocou bastante e por pouco não virou um canal. E aí eu falei, dei sorte, né? Foi justamente por pelo menos ter ido atrás do dentista que ele me alertou disso, cuidou, salvou o dente. Então, foi justamente esse episódio que me ajudou a viver uma vida preventiva em vários sentidos. Foi indo no dentista, nessa parte do odonto, que eu aprendi mesmo. Quanto é importante um cuidado realmente de prevenção das coisas. É o que eu bato muito na tecla lá na clínica, da gente... Eu falo, meu sonho é ter uma clínica só de prevenção, onde todos os meus pacientes já estão curados, tratados, conscientizados, e eles vêm no consultório só pra gente fazer o manejo. Claro que, né, ninguém é 100% perfeito, a gente acaba, né, desregulando, mas a gente vai lá, regula, né, e mantém a pessoa em saúde, né? Essa é a nossa busca. Exato. Né? E não ficar assim, pode parecer estranho, mas assim, pra gente como dentista, não é satisfatório fazer um implante, não é satisfatório tratar um canal, satisfatório é quando o paciente vem equilibrado, né? Vem equilibrado, que a gente só procura melhorar a saúde dele, né? Melhorar a qualidade de vida e não tratar doenças, tratar problemas, né? E ficar ali tapando buraco, fazendo restauração, né? O ideal é a gente sempre buscar a saúde, né? Sim. Bom, Eduardo, o corpo humano, a gente já falou, né? É uma estrutura toda conectada, né? E de que maneira, por exemplo, um desalinhamento na coluna pode impactar, assim, efetivamente outras funções do corpo? Como que a gente identifica isso? Geralmente a gente nunca correlaciona, ou dificilmente correlacionaria quiropraxia, coluna, com o funcionamento do corpo. Então, e faz sentido, poxa, a coluna deve estar relacionada só com dor, né? Mas é uma profissão muito abrangente. E acho que é uma pergunta bem pertinente sua, porque quiropraxia pode ajudar de diversas formas e de maneira muito mais profunda, porque justamente pela coluna passa o sistema mais importante da nossa saúde, né, que é o sistema que rege tudo, o sistema nervoso. Dali, da coluna, doutora Ana, saem vários fiozinhos que são os nervos, que são justamente a extensão do cérebro para o corpo. Tá? Então é como o cérebro consegue se comunicar com o nosso corpo, é por meio da coluna, por esses fiozinhos que a gente se chama de nervos. E esses nervos, eles se conectam a cada tecido, órgão e músculo do nosso corpo. Então, na pontinha de cada nervo vai ter alguma coisa que está recebendo informação. Então, pode ter numa ponta um estômago, um intestino, um pâncreas, pode ser o pulmão, o coração. E justamente porque passa pela coluna, quando a coluna desalinha, você causa uma distorção neurológica na informação que passa por esses nervos. Se fosse só um desalinhamento na coluna, beleza, o nosso corpo consegue lidar com aquilo e vai se ajeitando. Mas, geralmente, uma pessoa que procura a gente pela primeira vez não vem com uma única vértebra desalinhada. Vem com 6, 7, 8 pontos. E aí são 8 pontos causando distorção de informação que sobe para o cérebro para tentar processar as necessidades do corpo. Então, na verdade, quando a gente ajusta a coluna, essas informações que antes subiam distorcida para o cérebro começam a subir limpo. E aí sim o cérebro consegue entender melhor as necessidades do corpo. Por isso que o efeito de um ajuste de quiropraxia ele pode ser sistêmico. Por isso que ele pode justamente ajudar a beneficiar o funcionamento de várias partes do nosso corpo. Aí a gente começa a entender por que quando a gente mexe na coluna, a pessoa fala que melhorou, por exemplo, do ânimo e disposição, energia. Aí você vai perguntar o que ela percebeu e fala, nossa, eu comecei a dormir muito melhor depois que a gente começou a ajustar. Isso tudo tem a ver com essa boa regulação do sistema nervoso. Então é bastante errôneo a gente correlacionar só coluna com melhora da articulação vertebral. A gente está falando de justamente devolver a melhor versão possível para aquela pessoa. Por isso que a gente fala sobre coluna e funções. É bem amplo, cada pessoa pode manifestar benefícios de uma maneira muito particular, depende das prioridades daquele organismo, obviamente. As suas necessidades seriam muito diferentes das minhas quando a gente começasse a ajustar a nossa coluna,
Pode ser que você melhore o sono, pode ser que eu melhore do intestino, pode ser que a sua imunidade seja impactada, pode ser que no meu caso eu sinta que eu tô melhor, né, do mental. Então, cada corpo tem a sua necessidade, por isso que a partir do momento que ajusta, o quiropraxista não tem muito controle do que vai acontecer, porque é o próprio corpo da pessoa que começa a regular. Você comentou do sono, né? Eu estudo muito sobre a odontologia do sono, né? Então, como que a quiropraxia poderia nos ajudar, né? No equilíbrio do sono? Tem alguma relação? Sim, né? Você já falou que... Tem. Como que você trabalha com isso? Inclusive, depois da minha resposta, eu quero ouvir também as suas reflexões sobre isso, porque é muito interessante. Mas vamos lá, o sistema nervoso, digamos que ele tem duas formas de atuar. Então, explicando um pouco para a audiência do Me Dá um Sorriso, o sistema nervoso ele tem o simpático, que não tem a ver com simpatia, mas é o lado do sistema nervoso que faz a gente agir. É o que a gente chama de sistema da luta ou fuga. Então, se eu tô no trabalho, eu tô com o meu sistema nervoso simpático mais atuante, que é o da concentração, de ouvir o que meu colega tá pedindo, de concentrar nos dados que eu preciso lançar numa determinada planilha. Se eu tô em casa, eu tô cortando aqui o bife, mas eu tô controlando o ponto ali da água, né? Então, eu estou alerta, é o que me faz sobreviver no meio. É o que me faz entender, prestar atenção no que está acontecendo comigo em relação ao meio. E você tem o contraponto disso, que é o sistema nervoso parasimpático, que é o que regula o simpático, a atuação do simpático. E aí como é que funciona? É o que vai ajudar eu a absorver aquilo que eu estou comendo, a digestão, tem a ver com o sono, tem a ver com a reparação do meu organismo. Então esses dois sistemas nervosos, eles precisam atuar em equilíbrio. Então quando um atua, o outro vai atuar em equilíbrio para contrapor. O que está acontecendo, talvez por a gente viver nessa cidade que é muito estimulante, é que a gente está ficando um pouco hiperestimulado no simpático, ou seja, no modo luta ou fuga. E isso a gente leva para a cama. Então, na hora que eu tô lá, muito estressado, cheio de abas abertas na minha cabeça porque eu deixei trabalho pendente lá. Tô com preocupações, tô com contas para pagar. O celular. O celular, que se eu vou para a cama e fico vendo lá uma notícia, já vai estragar meu sono também. Então, o que está acontecendo é que a gente está muito preso no simpático. Então, quando a gente vai deitar, nossa cabeça às vezes está muito estimulada. O hormônio do estresse, que é o cortisol, pode estar em alta e tudo isso atrapalha. Então, como a gente estava falando do sistema nervoso, a quiropraxia atua para equilibrar esses dois sistemas. Não é um em detrimento do outro. Então, se as pessoas estão, digamos, ativando menos o parasimpático, quando eu ajusto a coluna, esses dois sistemas nervosos, eles vão se equilibrar. Tanto quando eu precisar agir, eu vou conseguir, mas quando eu estiver fechando o notebook e indo para casa, meu cérebro também vai conseguir se conectar com esse novo modus operandi, e aí eu vou para casa e vou conseguir me conectar com o meu parasimpático, que é o que ajuda a eu relaxar, comer, digerir bem e, entre outras palavras, descansar. Então, essa questão do sono está muito relacionada ao estímulo desse outro sistema nervoso que é o parasimpático. Bom, aí pensando num paciente que dorme mal por conta do ronco e apneia, por exemplo, né? Então eu imagino que ele não vai entrar em equilíbrio, né? Porque o paciente que ronca e tem apneia, ele tem uma obstrução anatômica, né? Porque o ronco, para quem não sabe, ele é o som aqui da vibração dessa região posterior, né? Quando a gente dorme, há um relaxamento da musculatura aqui dos tecidos da garganta, e o ronco é o som da gente tentando romper essa obstrução, né? Então, o paciente que ronca, ele acaba não entrando num sono profundo, né? Num relaxamento, não completa o ciclo do sono por conta de uma obstrução anatômica mesmo, né? Então, por mais que o quiropraxista faça, né, esse equilíbrio, imagino que não vá ter um resultado ali, né, bom para o sono se o paciente tem essa obstrução. Aí é onde entra um aparelho intrabucal, por exemplo, né, ou um CPAP, para desbloquear esse
essa obstrução, né, para que o paciente consiga respirar bem à noite, aí sim entrar num ciclo de sono completo, né? Perfeito, porque é claro que a gente não é detentor da ferramenta que vai salvar a humanidade, mas cada um dentro da sua especialidade consegue contribuir numa parte da vida daquela pessoa. E é óbvio, né, doutora, se eu ajusto a coluna e por dentro a pessoa está funcionando melhor, com certeza eu contribuo. Mas não é a única resposta que aquele organismo às vezes vai ter. Então, de fato, se uma pessoa está com manejo de estresse muito desregulado, ela tiver com milhões em dívidas, é claro que ela não vai dormir direito. Da mesma forma, a parte da anamnese, parte da avaliação de uma pessoa, a gente sempre pergunta, você tem problema com ronco? Tem problema com apneia também? Então, agora você trouxe uma informação que é extremamente relevante. Tem outros cuidados que precisam complementar a saúde daquela pessoa para ela conseguir ter a questão da boa condução do sono dela, né? Por isso que a gente sempre fala que o tratamento multidisciplinar, né? A gente integrar as áreas para realmente a gente poder equilibrar o paciente, né? Porque hoje em dia todas as áreas estão mais conectadas, né? E aí para a gente justamente poder levar o paciente a um estado geral de saúde, né? E que eu sempre comento também com os pacientes, né? O nosso corpo é uma máquina muito complexa, né? E além de ser uma máquina muito complexa, é muito individual. Cada paciente tem a sua especificidade ainda, né? Já é uma máquina complexa e mesmo assim cada um tem a sua individualidade, né? Então eu comento isso com os pacientes, eu falo, é difícil o tratamento, né? A gente precisa conhecer o paciente, precisa ouvir as histórias do paciente, precisa de profissionais, outros profissionais que nos ajudem para a gente realmente poder ajudar ainda mais o paciente, né? Porque o que é bom para todo mundo não é bom para ninguém, porque cada organismo tem a sua individualidade, né? Sim, você estava comentando lá fora antes da gente entrar no ar, que foi aquele episódio que eu mencionei pra ti sobre o atleta, se eu não me engano, o jogador de futebol, que vivia tendo uma lesão recorrente no joelho e tratava o joelho, passava um tempo, o joelho machucava novamente e o que virou o jogo foi descobrir que ele tinha uma cárie que vira e mexe infiltrava uma bactéria e aquilo corria pelo organismo e infiltrava na articulação. Então, onde que às vezes aquele ser humano vai conseguir imaginar que era um problema dentário? E eu achei isso muito interessante. Esse é um case que é muito comentado nos assuntos de odontologia do esporte, né? Que acho que era uma infecção, não sei se era uma infecção de canal ou uma infecção de siso, alguma coisa assim, que foi investigado. E o atleta relutava, não quero ver, não quero tratar, até que chegou num momento que, assim, a performance dele não estava rendendo, né, o joelho não melhorava, e aí, após o tratamento, removeu aquela infecção, melhorou a questão do joelho. Então, é mais uma prova, né, que o nosso corpo está 100% integrado, né? Perfeito. E você, Edu, que é violinista, né, há 18 anos, como que a sua consciência corporal ali como músico influencia na forma como você trata seus pacientes? Vamos lá. A forma como a cabeça... Inclusive, na verdade, um amigo meu da orquestra, ele compartilhou o conteúdo de uma outra criadora de conteúdo que é neuro. E ela sempre faz conteúdos como funciona o cérebro de uma dançarina, como funciona o cérebro de um músico. E o cérebro de um músico, doutora Ana, ele tá prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tocando, por exemplo, o violoncelo, você faz numa mão uma coisa, no outro braço você faz outra. Então você já tem uma coordenação motora. O som, para ser emitido, ele também tem que ter a pressão do arco sobre as cordas. Então, o cérebro do músico tem que controlar a força muscular. Ele tem que escutar ao mesmo tempo como é que os parceiros da orquestra também estão tocando, que linha. Ele tem que enxergar um maestro, né, na visão periférica. Então, ele está o tempo todo ouvindo, vendo, e são muitos comandos que o cérebro de um músico está processando.
Se foi isso ou não, mas o fato de eu tocar há 18 anos violoncelo, mesmo que de forma voluntária, né, como um estudante voluntário, eu sinto que isso me ajudou a processar de alguma forma diversas informações. Então, naturalmente, dentro da minha prática clínica de consultório, eu tenho a tendência de querer saber vários pontos sobre os quais aquela pessoa passa. Não é à toa que minha anamnese ela é muito rica de informações. Eu quero perguntar como é que tá a coluna, mas logo eu pergunto se a pessoa está comendo muito doce. Se ela está comendo muito doce, pode ser porque ela esteja muito ansiosa e ela desconta. Será que ela está dormindo bem? Será que ela está estressando muito no trabalho? Passou por algum evento muito traumático? Então eu vou abrindo várias abas e eu acredito que esse cérebro musical, que é super estimulado de diversas formas, me ajuda a olhar vários parâmetros para poder entender o que aquela pessoa está passando. Então, correlacionando esse conteúdo do cérebro musical com a minha prática, eu imagino que parte do benefício que eu tenho absorvido da área musical esteja sendo colocado em prática justamente na minha prática clínica do consultório. Então, eu acabo abrindo várias perguntas que vão entendendo o contexto daquela pessoa. Diria que isso é uma das coisas que mais me ajudou a ter percepção do que está acontecendo ao redor. O músico ele tem que entender como é que a orquestra está funcionando, qual que é o trecho, o que o maestro está pedindo, como eu tenho que executar aquela peça. Então a gente acaba abrindo isso para nossa carreira e isso de alguma forma me ajudou bastante a entender e abrir várias possibilidades do porquê que aquela pessoa está daquele jeito. Ai, que legal, né? A arte faz isso, né? A gente fica mais sensível, né? Aos detalhes, né? Muito Sim. Legal. E, bom, voltando a falar da quiropraxia, né? Muitas pessoas têm medo, têm receio desses ajustes na coluna. Vou te confessar que eu sou uma delas. Certo. Eu tenho aflição até de estalar os dedos, assim. E eu até me lembro quando eu fiz quiropraxia, eu tinha muito receio. Mas eu vi o benefício, assim, logo na primeira sessão. Então, eu enfrentava ali o meu medo, né? Imagina, e assim, eu lido com isso também todo dia, porque todo paciente tem medo de dentista. Então, como que você desmistifica esse medo? Como que você lida com esse medo para trazer mais segurança para os pacientes? A minha outra sócia do grupo, a Fabiana Duenhas, ela fala assim que é importante que você tenha medo mesmo, porque é por conta disso que você vai procurar se informar, procurar pesquisar sobre que profissional você vai procurar e tentar fazer a melhor escolha possível para que quem vai cuidar de você tenha a responsabilidade, a experiência necessária para cuidar de você. Então, esse medo, de certa forma, é importante porque assim a gente sobrevive por mais tempo, certo? Mas acho que a coisa que jamais desmistifica a quiropraxia, pelo menos a que a gente pratica dentro do consultório, é quando a gente mostra conteúdos de ajuste em crianças, em bebês. Então, essa pergunta que você me fez sobre bebês é o que mais rodeia a cabeça das pessoas. Ué, bebê precisa de quiropraxia? Fiquei pensando nisso. E é justamente isso. Aí as pessoas começam, poxa, se bebê faz, por que eu vou ter medo de fazer? Se crianças fazem, por que eu vou ter medo de fazer? Então, acho que isso já desmistifica. E é claro, o profissional ele precisa estar muito ciente do que envolve a vida da pessoa. E novamente a anamnese acho que é a consulta mais importante, que é ali que a gente abre perguntas como: você sofreu algum tombo recentemente? Tem gente que trinca a coluna e não sabe, tá com dor, não sabe que é uma trinca ali de uma costela. E acho que um caso que eu já vivi na minha experiência, lá nos meus 3 primeiros anos, é de um rapaz que me procurou. Ele estava com uma dor aqui na região próxima aqui do tórax e falou que foi depois de um abraço que ele recebeu na academia ali pós-treino. Então pediu para o amigo abrir ali, né, um espaço, deu aquele abraço. Fratura de... Fiquei dolorido, né? Aquilo já me abriu uma suspeita. Eu vou fazer os ajustes possíveis com toda a proteção e segurança possível, mas sugiro você ir para o hospital, porque pode ser que você possa ter tido uma fraturinha. E aí não deu outra, doutora. Quando ele trouxe o exame de radiografia lá, tinha uma pequena trinca, vai se resolver muito rapidinho, mas é dolorido, né? Então, imagina se a gente não vai abrindo perguntas, porque às vezes, num tombo besta,
num tombo besta a pessoa não percebe que se machucou feio. Então, toda anamnese a gente fala, caiu, bateu a cabeça, né? Caiu de bumbum, porque isso é muito relevante. Levou um abraço do amigo na academia. Então, assim, é importante que o medo, de certa forma, faz a gente sobreviver mais nessa vida. Então, procurar profissionais que tenham essa atenção, esse carinho na anamnese é importante. Então, tem que pesquisar mesmo, tem que ter receio, né? Para procurar a melhor odonto, procurar o melhor quiro, o melhor médico. E o seu tempo de lazer, né, é importante. Leitura, amigos, café. Como que você equilibra essa vida agitada, além de tocar, né? O que mais você acha importante, que você gosta? Faltou mencionar na bio que eu adoro doramas. Olha! Eu adoro assistir dorama. Então tem certas coisas que a gente realmente precisa colocar na nossa agenda. Tem nãos que a gente precisa falar para determinados grupos ou situações para que a gente possa proteger o nosso tempo e, de certa forma, também a nossa saúde. Eu sou muito responsável, doutora. Eu vou até o fim se eu tenho uma missão, se eu me comprometi em vir aqui contigo, eu vou. Se eu tenho um compromisso, dificilmente eu desmarco, né? Então eu sou muito responsável para cargos, funções. Enquanto a missão necessitar de mim, eu estarei lá. A partir do momento que eu também percebo que minha saúde está precisando de espaço, esse mesmo grupo vai me entender quando eu falar que preciso desse espaço. Então é uma questão de escolhas, é uma questão de realmente proteger certos tempos que para mim são valiosos. E como você bem mencionou na minha bio, eu tenho uma companheira, a Karen, que já está comigo há 5 anos, e a gente tem o nosso tempo. Chego do trabalho, eu janto e a gente assiste um episódio de dorama, que geralmente dura 1 hora, né? E tem outra coisa que parece besta, né? Mas a gente tem uma espécie de combinado em casa. A gente sempre vai vendo o Instagram ao longo do dia e a gente vai salvando aqueles conteúdos que a gente mais acha engraçado. No final do dia a gente mostra um pro outro e dá risada junto. Legal. Então tem esse tempo que eu protejo com a minha companheira, tem justamente momentos em que eu saio para tomar café com algum amigo. Então é uma questão de realmente falar sim para o que é importante e também saber falar ou saber administrar os nãos que a gente precisa falar na vida. Né? Como eu te falei, é difícil, eu sou uma pessoa muito responsável, eu vou do início ao fim com um grupo de pessoas se eu entendo que é importante, mas a partir do momento que aquilo pode estar custando a minha saúde, eu reporto a esse mesmo grupo que, pessoal, já deu a minha hora, né? Preciso que vocês encontrem um substituto para mim. Mas eu acho que é sobre falar os nãos da vida mesmo. Esse seria, assim, o seu estilo de cuidar da sua saúde de dentro para fora? Acho que é um dos cuidar de dentro para fora que faz sentido para mim. Não dá para falar sim para tudo e para todos. Então a gente precisa realmente entender quais são as nossas prioridades. Não é tudo que pode virar prioridade na nossa vida. Né? Se a gente está falando sim para todo mundo, provavelmente a gente está falando não para a gente mesmo. Então esse é um dos cuidados de dentro para fora que uma vez que eu entendi, falei, é isso. A gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida. Só a gente vai poder cuidar da nossa saúde, não tem ninguém que possa fazer isso por nós. Então se eu estiver falando muito sim para os outros, provavelmente eu estou abdicando de algum cuidado meu. E às vezes esse cuidado é o puro manejo do estresse, que é aquele momento de pensar em nada? De assistir série boba, de sair para caminhar. São esses momentos que às vezes vão custando. Eu não estou conseguindo fazer porque provavelmente eu estou atolado de responsabilidade, de funções, de sims para outras pessoas e muitos nãos para minha própria pessoa. E de verdade, não tem como cuidar da saúde se você não abrir espaço na sua agenda. Você tá falando, eu tô pensando também, né? Às vezes a gente saber dizer não, né? Muitas vezes também para todo o impacto que a gente recebe, né? Porque, por exemplo, tem muitos pacientes que às vezes se negam a cuidar da saúde, né? A gente acaba sempre encontrando alguma outra coisa que seria mais importante, né? Até no investimento, poxa, não, eu não vou tratar da minha saúde agora porque eu estou investindo em outra coisa. Não, eu acho mais importante investir, mas
isso é uma forma de dizer não pra gente mesmo, né? Pra nossa... De forma, muitas vezes, o óbvio tem que ser dito, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes a gente tá ali muito focada no trabalho, falo até por mim mesmo. Muitas vezes eu acabo deixando de fazer um exame, deixando de fazer uma consulta, porque não, tô aqui no meu trabalho, não posso sair, mas isso tudo é dizer não pra gente mesmo, né? Exato. Não é só pensar em lazer, mas é pensar na saúde, né? Quantos nãos a gente se fala pra gente mesmo durante o dia, né? Essa questão do não me veio muito forte ano passado. Eu sinto que ano passado foi um dos anos mais divisores de água, mais fantásticos que eu pude viver. Conheci muitos empresários, foi o ano que eu adentrei a Adil. Então foi o ano que a Adil entrou na minha vida e me tornei sócio. Foi um ano de muita conquista. Só que tanto trabalho e estresse custou um pouquinho a minha saúde. Eu fui parar na mesa de cirurgia por conta de uma apendicite. Olha. Então eu sinto que é o corpo cobrando o seu preço por não ter o devido cuidado ao longo do dia, né? Ao longo dos dias. Quando entrou 2026 eu falei, eu preciso tirar alguns itens da minha vida, senão a conta vai chegar. Assim como chegou um pouquinho ano passado, esse ano eu também entrei gripando, resfriando muito fácil. E aí aquilo me acendeu um alerta, novamente falando da inteligência do corpo. O corpo ele vai dando sinais. A gente é que é meio tolo em não escutá-lo. A gente vai deixando, quando vai ver a saúde já não tá mais aguentando, a gente já não tem mais a mesma energia e disposição, e nem dormir se torna um ato de descanso. Eu acordo cansado mesmo dormindo bastante. Então, quando o corpo começou a dar seus sinais, eu falei, vamos ouvir a inteligência do corpo, vamos pisar no freio e vamos começar a fazer algumas escolhas. Bom, fica aí a experiência também do Eduardo empresário, né? Do empresário, do Eduardo quiropraxista, né? Que hoje também é um empresário, é um sócio, né? Da Adil. E passa por isso também, né? Além dele cuidar da saúde das pessoas, também a gente chega tem esse momento, né? A gente sai da função ali de cuidar das pessoas e às vezes entra na rotina do empreendedorismo, né? Das atribuições e às vezes a gente acaba também sofrendo, né? E aí é o equilíbrio de todo empresário, né? Exato. Saber dosar tanto o atendimento, o cuidado com os pacientes, o cuidado com a empresa e o cuidado com a gente mesmo, né? Tanto é que faz parte da nossa filosofia de trabalho o quiropraxista também ter a sua consulta de quiropraxia semanal. Então eu ajusto a minha coluna com o meu quiropraxista desde 2019. Então tem essas questões de você ser congruente. Poxa, a gente fala de saúde bucal e aí eu não vou escovar meus dentes todos os dias, passar o fio ou fazer as manutenções devidas. Tem essa congruência, né? Na área da quiropraxia se o meu sistema nervoso precisa estar funcionando bem, eu como quiropraxista, se eu estiver todo subluxado na coluna e não procurar um quiropraxista para me ajustar por 1 mês, 2 meses, como é que eu vou atender na minha melhor versão o meu paciente? Então, é uma questão de congruência dos nossos ofícios. A gente, então, dentro do grupo Adil, sempre está reforçando aos quiropraxistas do grupo para se ajustarem também. É importante que o seu sistema nervoso como profissional a ajudar outras pessoas esteja no melhor desempenho também. Cuidar da equipe também, né? Pois é. Porque a gente também fala com muitos profissionais da saúde que são empresários também, né? Então acho que todo mundo acaba passando por essas dores, né? Uhum. Mas qual que é a queixa, falando dos pacientes, né? Qual que é a queixa mais comum que você recebe dos seus pacientes, né? Aqueles que procuram a quiropraxia? Sim, de maneira geral, como a quiropraxia ela acaba sendo muito difundida sobre dores nas costas, torcicolos e tudo mais, naturalmente esse marketing ele acaba chegando a nós e aí as pessoas procuram por conta desse motivo. Por isso que dentro do consultório a gente tem uma força educadora muito forte, que é para poder trazer todas essas informações que a gente está compartilhando aqui no Me Dá um Sorriso e educar a população de quiropraxia é muito mais profunda do que somente ajustar articulações da coluna. Mas naturalmente, doutor, as pessoas que mais procuram a gente vêm manifestando dor lombar, dor cervical,
dor torácica, dentistas procuram muita gente por conta do posicionamento deles, então acaba sendo dores muito comuns do posicionamento daquele ofício. Mas naturalmente, conforme a gente vai conversando com a pessoa, a gente passa a descobrir que ela tem problemas de sono, como a gente já vem conversando aqui no podcast. A gente percebe que ela vive ansiedades, a gente percebe que a pessoa está comendo mal, não está conseguindo se exercitar, então está sedentária. Então a gente vai descobrindo informações que vão agregando ao quanto aquele sistema nervoso provavelmente está todo interrompido, está todo bloqueado. Então a gente não só descobre que ela tem eventuais dores, mas conforme a gente vai rebuscando a nossa avaliação, a gente percebe que ela tem outros problemas que estão correndo em paralelo. E que às vezes a dor é só uma resposta a uma série de coisas que já não estavam funcionando bem. Novamente falando do sono, se eu não durmo bem, se eu não tenho sono profundo, eu não desinflamo. Tem uma substância que a gente vai acumulando ao longo do dia, que é justamente quando a gente dorme, que essa substância ela sai do nosso cérebro quando a gente tem o sono profundo. Se a gente vai acumulando essa toxina no cérebro e não dorme bem, provavelmente a gente pode ter um risco de ter Alzheimer. Então tem essas correlações. Se eu durmo mal, eu acordo irritado e começo a descontar no cachorro, na esposa, no marido, nos filhos. Então eu não desempenho bem. Então a gente começa a perceber que, por conta de dores, na verdade, o sistema daquela pessoa, na verdade, já não está funcionando bem em vários aspectos. A gente falou muito de sono, né, da odontologia do sono, né, em relação com a quiropraxia, mas também, por exemplo, outras questões bucais também podem gerar dor, né? Por exemplo, uma má posição da mandíbula, né, um mau posicionamento dentário, né? Até tem uma história que meus colegas de faculdade vão lembrar, que a gente tinha numa aula, que o professor falava, bom, se você tem algum desalinhamento, ou dá um exemplo, né? Tem uma restauração que ficou alta. Aí um músculo vai se contrair, o outro vai alongar. Aí o músculo da cervical, um vai contrair, o outro alongar. Aí chegava no final da aula, ele falava, aí o seu paciente sai mancando, né? Todo torto. Então, tudo tem uma relação, né? E claro que assim, foi um exagero, né? Uma restauração alta, mas era pra gente ter essa noção, né? De interação, né? E como que, por exemplo, uma mordida cruzada, um mau posicionamento dentário, né? Pode levar a um mau posicionamento da cabeça, que pode gerar dor de cabeça, pode gerar dor, né, cervical. E tudo isso a gente trabalhando ali multidisciplinarmente, né? Tudo tem ligação, né? É muito interessante isso que você compartilhou, porque era uma curiosidade que eu tinha. O quanto um colega meu dentista, ele falou, eu perguntei, né? Como é que a ATM, a articulação temporomandibular, poderia afetar a coluna? E ele deu exatamente esse exemplo, que foi fantástico, doutora, que realmente é o posicionamento. A pessoa começa a morder de um jeito, posiciona o pescoço de um jeito, que começa a afetar a coluna, e aí aquilo gera uma subluxação, né? Que são esses desalinhamentos da coluna. Então é bem interessante o quanto o nosso trabalho, nossos ofícios cruzam, nesse sentido de que realmente chega uma hora que o cuidado ele vai precisar ser em parceria com outro profissional. Da mesma forma que uma mordida cruzada subluxou uma coluna, pode ser que justamente seja o contrário, né? Justamente a pessoa esteja precisando, para melhorar da coluna, tá precisando fazer um trabalho aqui. E eu acho isso muito fantástico do quanto complementar a gente é. Por exemplo, se a pessoa tem ausência de dentes de um lado, por exemplo, né? A ausência de dois dentes que seja, de um lado, do lado esquerdo, por exemplo, ela vai mastigar do lado direito. Ou seja, a musculatura do lado direito vai ficar mais desenvolvida, então vai ter uma compensação. Então, em algum momento, essa musculatura toda vai compensar, que pode gerar também um desalinhamento, com certeza um desalinhamento da cervical, porque vai ter um lado da musculatura que vai estar mais forte, vai estar desequilibrado.
Então, também é um caso, né? O paciente que aperta à noite, né? Vai ter aqueles músculos do apertamento mais desenvolvidos, ou seja, pode ter uma projeção da cabeça, né? Tudo isso pode levar a dores cervicais, dores na coluna, né? Um mau posicionamento Interessantíssimo. da postura, é bem legal. Como a constância nos cuidados quiropráticos previnem problemas futuros da saúde, né? Para quem quer começar hoje, qual que seria a sua dica? A gente sempre fala que o pior momento justamente é procurar quando tudo tá desencadeando problemas já. Não é diferente na área da odonto, quando já vem com uma super cárie que vai virar um canal, né? Mas eu sempre dou o exemplo de que quando a pessoa me procura toda travada, fala, poxa, esse é o segundo melhor momento. O primeiro melhor momento foi o ontem. A prevenção, né? A prevenção, mas todos podem usufruir da quiropraxia em qualquer momento da sua vida. Não é à toa que a gente está falando dos ajustes em bebês, não é por conta disso que um idoso não possa vir e também manifestar benefícios. Claro que dentro dos princípios da quiropraxia, a gente fala que o corpo está sempre lá, sua inteligência está sempre 100%, tentando fazer aquele corpo trabalhar. Mas a gente fala que a gente é feito de matéria, e é essa matéria que desgasta, assim como um dente desgasta os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos tendões, são a parte frágil, são o elo frágil do nosso corpo. Por isso que a gente precisa cuidar dessa parte que é a matéria. Então, a gente sempre fala que dependendo de como a matéria está, colocar a nossa carcaça, é claro que a gente vai atingindo certos limites. Mas nunca é tarde para poder justamente usufruir de um sistema nervoso que possa trabalhar melhor por si, né? Então a gente fala que o momento certo é o agora. Você não precisa estar sintomático para poder viver uma experiência de quiropraxia. E obviamente, doutora, cada pessoa está no seu momento ali. Tem gente que realmente vai ser mais preventivo e virar o consultório com bem menos problemas. E tem gente que vem no SOS. Já vem ali pedindo ajuda. Eu sou o último fio de resistência daquela pessoa. E de fato, algumas pessoas a gente consegue ajudar, outras a gente percebe que vai precisar de um cuidado muito maior com outras profissões, que é o que a gente está conversando aqui sobre o interdisciplinar. Mas todo mundo em qualquer fase da vida pode entrar num consultório de quiropraxia e ajustar sua coluna. Pode ser que seja com técnicas apropriadas para cada fase da sua vida, mas todo mundo é bem-vindo dentro de um consultório. Então, nos benefícios, só aquele organismo é que vai poder dizer o quanto ele tem potencial de manifestar saúde, mas que precisa começar de alguma forma em algum momento. E para nós, dentistas, né? Porque aqui nós temos muitos seguidores, muitos dentistas que acompanham, né, o nosso canal. E vamos dar uma ajudinha, né? Porque a nossa posição de trabalho é né, difícil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que a quiropraxia ajudou muito, né? De trabalhar ali com o braço sustentando, né? Coluna inclinada. Então a quiropraxia me ajudou muito nas dores, né? E vamos dar uma dica para os dentistas, como que eles podem prevenir problemas, qual seria a sua dica aí final para os dentistas que seguem a gente? É um público que me procura com bastante frequência. Mas basicamente, eu entendo que certas posturas do trabalho, elas são inevitáveis, elas serão repetidas anos a fio, todo santo dia. Né? Então não tem muito o que fazer no que diz respeito à postura de trabalho. É aquela e acho que não tem outro jeito. Assim como um quiropraxista também está o tempo todo flexionando a coluna para ajustar as pessoas na sua maca. Então acho que a primeira questão aqui é, com certeza, se você nunca passou por uma consulta de quiropraxia, você dentista, provavelmente você vai ter sim algumas subluxações para corrigir. Fruto do estresse físico. A posição, a inclinação do pescoço em determinada posição faz com que, devido ao estresse físico, devido à repetição ao qual aquele corpo é exposto, você crie um padrão. E esse padrão ele vai criando o músculo, o ligamento que vai se acostumando àquilo. Então, quando a gente ajusta a coluna, a gente permite não só
uma saúde articular, obviamente, mas a gente vai remodelando o tecido também. Então, quando a gente vai ajustando frequentemente a coluna, a gente está tentando quebrar esse padrão vicioso ao qual aquele corpo foi exposto por tanto tempo e por tanto tempo ficou. Então, é natural, doutora, que se eventualmente um dentista me procurar numa primeira vez, eu ajustar a coluna dele e ele voltar daqui uns 2, 3 dias, os mesmos pontos já terão voltado. Então, é esse padrão que a gente quer quebrar. E não só no dentista, tá? Qualquer pessoa que eventualmente esteja visitando pela primeira vez. Mas, pelo fato do dentista, muitas vezes, escolher já um lado de preferência, ser destro ou canhoto, fica em determinado lado da cadeira, ele vai criando um movimento de repetição padrão. E a coluna vai se adaptando a isso. Então, a gente estava conversando lá fora que, como violoncelista, por esse tempo todo, o fato de eu usar esse braço para manejar o arco faz com que meu ombro direito seja mais projetado para frente quando eu estou me olhando no espelho. Então, meu corpo entendeu que essa adaptação era importante para as coisas que eu mais faço. Então, naturalmente, se eu estou aqui posicionado na cadeira e eu curvo sempre para o lado direito, meu corpo vai entender que uma curvatura na coluna para aquele lado é vantajoso para as coisas que eu mais faço. Então, o corpo é inteligente, ele vai se adaptando para aquilo que a gente mais faz e repete. No entanto, não significa que ele não vá cobrar o preço ao longo do tempo. Então, ajustar a coluna é um ponto importante. Você provavelmente vai se sentir melhor, mais livre, mais leve, mas isso é só o benefício físico, né? Provavelmente você vai sentir que a cabeça vai estar mais leve, a concentração vai melhorar no trabalho, e esses são os outros benefícios adicionais que aquele corpo pode manifestar. Agora, outro ponto que também estávamos conversando. Nada está dissociado do estilo de vida que a gente leva. Quiropraxia até certo ponto vai te ajudar na articulação, mas o músculo, ele envolve a articulação. Se ele está fraco, ele vai ficar fadigado mais fácil. Então, ter músculos que sustentem as nossas articulações, principalmente quando a gente fica trabalhando ali de forma manual numa mesma postura, vai ajudar melhor a proteger aquela articulação. Fazer os intervalinhos ali de levantar, se esticar, se alongar também é importante. Então, viver uma vida ativa, se hidratar com água, né? Tomar um pouquinho de água ali nos seus intervalos. Então, é aquilo, estamos expostos à postura? Estamos. Não tem como mudar? Não. Então, o que eu posso fazer para amenizar? Ajuste de coluna, fazer exercício fora do ambiente de trabalho, dormir bem, a coisa óbvia que a gente estava conversando até agora. Então, uma coisa que a gente poderia pensar também, assim, na prática, além do que você falou, né? Uma musculação, fazer a quiropraxia, mudar a postura. De repente, se for possível, entre um paciente e outro, entre o atendimento, eu mudar a minha posição, por exemplo, se tiver um atendimento que eu posso fazer em pé, melhor do que eu manter sempre ali sentadas. E, né, eu tentar mudar a minha posição de atendimento entre um paciente e outro para tentar não fazer aquele esforço repetitivo, né? Com certeza, pode ser que realmente a maior parte do tempo do meu trabalho é sentado. Não tem muito o que fazer no caso de um odonto. No meu caso, é o tempo todo em pé. Eu estou o tempo todo em pé. Então, eu tenho já esse movimento, né? Mas, no meu caso, eu flexiono muito a coluna. Então, eu também tenho que proteger, nesse sentido, a minha saúde. Então, eu tenho que criar recursos para que eu consiga me proteger. Mas é aquilo, de fato, o corpo, uma coisa que a gente escuta muito é sobre o mito da postura correta. A gente sempre fala como uma pessoa que entende dos movimentos, é que a postura correta é sempre a próxima. O corpo, ele sempre está se adaptando, então a gente já está aqui 1 hora conversando. Em tese, está dando um tempo em que a gente poderia já levantar para poder esticar as pernas, porque essa é a próxima postura correta. Basta ver que passado um tempo sentado, a gente já começa a se ajeitar, o corpo começa a pedir movimento. É o que o corpo está pedindo já na sequência. Então a próxima postura seria a estar em pé, em movimento. Se eu andar muito fazendo compras no Brás, com um monte de sacola, qual que é a próxima postura correta? A de sentar, relaxar os músculos, né? Então não tem problema necessariamente você sentar na perna, depois sentar na outra, é o corpo pedindo adaptações. Então, o corpo está sempre, o tempo todo, se adaptando. Ele vai cruzar uma perna, depois ele vai cruzar a outra, depois você vai sentar em cima da perna, você vai sentar em cima da outra, até que não dê mais e você precise levantar, né? Então, a gente fala que é um mito a gente achar que
existe uma postura que eu tenho que ficar o tempo todo assim. Que é Pra perfeita, né? Exato, para estar o tempo todo assim, eu estou usando músculos. E esses músculos, uma hora, vão fadigar. E aí, cadê a postura correta? Isso não significa que eu não possa, por exemplo, sentar assim e assistir Netflix por um tempo. Entendi. Vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar. Uhum. E aí eu vou precisar me ajeitar. Então, é sempre a próxima, né? Seja em movimento, seja estático, é sempre o corpo se adaptando ao que ele precisa, né? Ai, que legal. Que aula, né, gente? Você que tá aí já deve ter se mexido, se ajeitado na cadeira, né? Ai, que aula, Edu. Olha, a gente podia ficar horas aqui falando, né? E é nítido como o seu trabalho no Grupo Adil e sua sensibilidade como músico, né, transbordam com o cuidado com o próximo, né? Então, muito obrigada, Edu, pela sua presença, né? Por compartilhar a sua jornada conosco no Me Dá um Sorriso. E, para encerrar, né? Qual foi a última vez que você sorriu? Foi agora. Foi agora, praticamente. Poxa, eu acho que a vida é importante que a gente sorria. Que a gente possa levar a vida como aprendizados, né? Não só sofrimento. Mas eu diria, doutora, que a última vez que eu sorri foi o tempo todo aqui nesse podcast, na verdade. Então, eu que agradeço pela oportunidade de falar com a sua audiência. É uma honra e um privilégio estar contigo no episódio 22 aqui do podcast. Fico muito feliz e lisonjeado. Ai, a gente que agradece por todas essas informações, né? Os dentistas, os pacientes, né? E para você que acompanhou, lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa desse conhecimento e deixar o seu comentário, né? Nós nos encontraremos então no próximo episódio. E agora terminamos da melhor maneira possível, que é me dar um sorriso